para ele um povo especial, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Esse é o processo de santificação. Aleluias. Tirar a pessoa do crime, Amém. da prostituição, das drogas, do roubo, da mentira, da idolatria, da feitiçaria e botar ele de lado. A minha parte, Deus tem ciúmes de nós. Amém. Deus não divide a glória com ninguém. Aleluias. Por Glória isso que ele não precisou da Maria. Deus não vai dividir a glória dele com a Maria. Amém. É ridículo. Aquela Amém, foto glória que a tem Deus. o Pai, o Filho e o Espírito Santo coroando a Maria como rainha dos céus. Isso é ridículo. No céu só tem um trono, que é o trono com Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Não tem trono com Maria no céu. Amém. Quando que o povo vai acordar para deixar essas mentiras de lado? Agora querem fazer um projeto. Projeto, se homem casar com homem, tudo bem, vai ser família. Vai ser família? Como que o homem com o outro vai fazer filho? Um projeto. Se o pai quiser casar com 3 filhos, pode casar com 3 filhas. Ou então com 3 filhos. Se quiser casar com o cachorro, pode casar com o cachorro também. Amém. E você pensa que já não tem uns idiota por aí? Tem uma que já casou com o cavalo. Que geração é essa? Jesus responde: é uma geração maligna e perversa. Amém. Jesus falou assim: uma geração maligna, porque filhos do diabo, perverso, porque tem prazer em fazer o mal, Amém. fazer o que é errado Esse jeito. diante dele. Porque por mim, se o barbudo quiser beijar o barbudo, pode beijar. Você acha que eu vou me ofender com isso? Para mim tanto faz. Se você gosta de homem, se você gosta de cavalo, para mim não interessa. O problema é teu. Mas agora eu quero saber o que você vai falar para ele. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a desculpa que você vai dar para ele? Você tinha uma mãezinha no céu e que a mãezinha do céu ia tolerar? É desse jeito, Jesus. Machado. João Batista falou assim: o machado está na raiz da árvore. Aleluias. Se não produzirem frutos de arrependimento, esse machado vai descer, Glória a cortar, Deus. arrancar e jogar no fogo para queimar. Eu fico indignado quando eu vejo algumas pessoas que pensam que é pastor, que vem aqui na praça para falar Feliz Natal para vocês, tudo de bom para vocês. Ele está mentindo para vocês porque é um covarde, não tem coragem de avisar. Está cheio de gente por aí, com Bíblia na mão, mas um bando de covarde. Amém. Porque Deus é justo juiz. Aleluias. E Glória a Ele vai Deus. julgar e condenar Aleluias. no último dia. Glória a Em Deus. João 12 está escrito assim: Jesus falando, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Mas a minha palavra vai condenar no último dia. Amém. Nós não Aleluias. estamos aqui para condenar ninguém. Condenados já estão por causa do pecado. Amém. A pregação é para tirar você da condenação. Amém. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: Eita, glória a Deus. aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia. Glória a Deus. O machado está na raiz de quem? Amém. Quem? Vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios 6, versículo 10. O
que contamina o homem, como eu li, é o que sai da boca do homem. Ah, eu não posso comer açúcar porque dá diabetes. Dá diabetes quem fica assistindo filme pornográfico. Amém. Dá diabetes quem fica atrás de futebol. Dá diabetes quem tem uma imagem de escultura dentro da tua casa. Não é açúcar que dá diabetes. O que contamina o homem é o que entra. Não, é o que sai. Geração escarnecedora. Prostituição, adultério. Geração escarnecedora. Eles vão ver o juízo de Deus. A terra vai tremer. Em nome de Jesus. 1 Coríntios 6, versículo 10. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Quem são os injustos? Ele fala: não erreis os devassos. Amém. Os devassos. Tudo devasso mesmo. Quanto devasso? Amém. É desse jeito. Devasso. É desse jeito. Os devassos. Relaxados. Os idólatras. Idolatria. Idolatria é pecado de feitiçaria. Amém. Deixam de adorar o verdadeiro Deus para adorar o demônio. O Amém. Amém. Desse diabo. Isso é jeito. idolatria. Deixam de adorar o Criador para adorar uma criatura, um cantor, um Amém. jogador de futebol, Desse jeito, um político, um papa, um líder religioso, guru. Amém. Idolatria é cultuar os demônios. Por isso que a gente fala: não ponha uma imagem de escultura dentro da tua casa. Você está botando o diabo. Não pendura o crucifixo no pescoço. É maldição. Fala que é cristão, que é cristão. Cristão obedeceu o evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Os idólatras. Machado está na raiz da árvore dessas pessoas. Amém. Tá, glórias, aleluias. Glória a Deus. 1 Coríntios 6. Corinto era uma cidade da Grécia, uma cidade portuária, cheia de prostituta e cheia de drogas. Era uma das piores igrejas, a qual o apóstolo Paulo pregou para eles. Falavam em línguas, profetizavam, mas era só confusão. Teve um sujeito que adulterou com a sua própria madrasta. Então Paulo escreveu para eles: tem os idólatras, tem os adultos. Amém. Largou a mulher, vai morar com outro, vai morar com outro. Efeminados. Homem que parece mulher. Se a gente olhar de costa, não sabe se é homem ou se é mulher. Se olhar de frente, não sabe se é homem ou se é mulher. Efeminados. Machado está na raiz. Logo, logo vai ser cortado. Jeito, Jesus. Sodomita. Eu nem vou falar o que é sodomita porque é muito feio. Vai procurar saber. Mas eu dei.
ladrões, avarentos, bêbados, avarentos, amor ao dinheiro, avarentos, bêbados e drogados. Maldizentes, só falam coisas más, só perversidades, roubadores. Essa é uma lista. Tem mais. Carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Porque as obras da carne, os seus desejos, são prostituição, sexo fora do casamento, prostituição, sexo fora do casamento. Ó, machado está na raiz desta árvore. Vai Amém. cair logo, logo. Vai ser jogada no fogo para queimar. Amém. Impurezas, lascívia, filmes pornográficos, impureza, lascívia. Ó, são sites mais acessados do mundo. Por isso estão cheios de diabetes e epilepsia, porque estão ficando endemoniados. Se o demônio achar lugar, ele entra mesmo. Amém. E Jesus falou que ele veio para matar, para roubar e para destruir. É desse Por isso que jeito. João Batista falou, olha, toma cuidado com esse machado. Idolatrias, feitiçarias, que tem de macumba. É só olhar nos postos. É dona não sei o quê, dona não sei o quê, faça o trabalho, traga o seu amor de volta. Feitiçarias, Amém. bruxaria. Faz 30 anos que o Raul Seixas está no inferno. Amém. Era bruxo, satanista, filho do diabo. Amém. Faz 30 anos que o Raul Seixas já está queimando no inferno a sua alma. O corpo está enterrado. Morreu bêbado. Morreu drogado. Servindo ao diabo e chamando Jesus de besta. Besta é esta geração que vai adorar o anticristo. Amém. Esta geração que é besta, não esse Jesus. Aleluia. Besta Glória a essa Deus. geração que fica na Aleluia. internet vendo pornografia. Amém. Besta essa geração que fica atrás dos seus ídolos do futebol. Amém. Você quer ser besta? Adorar o diabo é que ser besta. E esse mané Raul, ofendendo a Deus, coitado. Como se um homem pudesse ofender o Altíssimo. Está lá na Rede Globo cantando musiquinha. Está lá na Rede Globo nas novelas malditas. E o povo gosta de dar ibope pro diabo. Jesus deixou bem claro. Se um cego guiar outro cego, os dois caem no mesmo buraco. Amém. Feitiçaria e inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicida, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais nos declaro, como já antes eu vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. O
universal do reino de Deus. Será que é do reino de Deus mesmo? Eu acho que é universal do reino do diabo. Amém. Porque o que ensina lá é ganhar dinheiro. O que ensina lá é ser avarento. Será que é de Deus mesmo? Jesus avisou: virão muitos em meu nome. Mas não vai pregar a verdade. Viriam muitos em meu nome. O apóstolo Paulo até que avisou: entrarão lobos no meio da igreja. Amém. Entrarão lobos. A televisão não tem pastor. Não existe pastor na televisão. A televisão foi criada para controle da mente, para deixar o povo burro. Para isso que foi criada a televisão. Você acha que o diabo ia ser trouxa se colocar um pastor na televisão? Se o próprio diabo criou essa porcaria. Estava pesquisando. A televisão mata a metade do cérebro que você pensa, que você discerne, que você raciocina. A televisão deixou burro, muito burro, burro demais. Era o que cantava a banda de rock. A televisão me deixou burro, muito burro e burro demais. Está deixando mesmo burro, que não sabe reconhecer o verdadeiro Deus. Amém. Burro, que ao invés de adorar o verdadeiro Criador, adoram criaturas. Anitta, igreja da Beyoncé. O público dela é tudo gay. Amém. Igreja da Beyoncé, só tem gay, só tem sapatão e neto. Mas eles estão fazendo culto para quem? O diabo. Igreja do Maradona. Você não acha que é ridículo? Eu acho muito patético. Patético. Essa juventude ficar atrás desses camaradas que vem com essas musiquinhas bestas, só falando de besteira, só dançando funk, curtindo o diabo que está levando eles para o inferno. É muito besta para ficar atrás do diabo. Vai no hospital. Vai no hospital. Já fiz muita visita no hospital. Vai lá para você dar uma olhada no teu filho. Ou então vai passear no cemitério em vez de passear no shopping. Para ver o que acontece. Teu corpo vai apodrecer até o dia do juízo. Porque no dia do juízo, esses que cometeram tais coisas e não se arrependeram, esses que não deixaram o pecado para amarem a sua própria vida, terão que ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Amém. Vai na conversa do padre. Uma vez o meu padre aqui da século XXI, eu não acredito que esse Deus de amor vai jogar alguém no inferno. Até uma que se pensa que é pastor também falou isso. Eu não acredito que esse Deus de amor vai jogar alguém no inferno. Então eu não acredito em Jesus, ele não é crente. Porque Amém. Jesus em Mateus 10:28, ele falou assim: não tenha medo dos homens, porque o homem mata o corpo e não pode fazer mais nada. Teme a Deus, porque Deus, além de matar o corpo, ele lança o corpo e a alma no inferno. Amém. Padres mentirosos, pastores do diabo. Está achando que eu estou brincando? João Batista avisou e tem machado no seu pé. E a hora que Deus bater esse machado, a tua vida se foi. Eu vou falar uma coisa: você não vai para o purgatório porque não existe. Amém. O Papa inventou o purgatório para vender missa de sétimo dia. Amém. Você não vai ter missa de sétimo dia. A alma
é caríssima, está escrito Amém. no Salmo 49. Glória a Deus, aleluias. Para que esses corações endurecidos, Espírito Santo de Deus, toque Trocar esses Jesus por Padre corações, Marcelo. Senhor. Opa, Trocar Jesus por esses cantores do diabo. misericórdia. Trocar Jesus por esses artistas de Hollywood. Ai, Tem que ser muito Senhor, besta. corações endurecidos. Apocalipse 13. Misericórdia. Toda a terra adorou a besta, o anticristo. João escreveu na sua carta: o espírito do anticristo já está no mundo. Amém. O espírito do anticristo que se volta contra tudo que é Deus, Amém. tudo contrário às coisas de Deus. Esse espírito maligno do homossexualismo, esse espírito maligno da prostituição, Amém. esse espírito maligno da idolatria, Amém. de ficarem adorando os objetos, pendurando no retrovisor a sua Aparecida, põe a Aparecida lá, colando na traseira do carro. Se bater o carro, vai para o inferno, com a Aparecida e tudo. Amém. Não iriam dar ouvidos à sã doutrina. Amém. O apóstolo falou que essa geração não ia dar ouvidos, iam zombar dessa promessa, Amém. iriam zombar, não iriam acreditar nessa promessa. Não acaba por aí. Não acaba. Você por vai aí. derrotar ali. Machado está na raiz. Ninguém quer ouvir você. Não quer obrigar. Quer ouvir você. Não quer ouvir nada. Vai pregar a sua igreja, feio. Não, a minha igreja aqui. Não é, não. Você está num lugar público. Se sou eu que Jesus gosto mandou de pregar música, aqui. aqui a polícia vai me tirar. Jesus mandou pregar aqui, eu quero ver se tem homem para me tirar. Tomar no cu. Jesus mandou pregar, quero ver se tem homem para me tirar. Vamos esperar para ver. Boca suja vai pro inferno. Boca suja não entra no céu. Se Jesus me colocou aqui, então quero ver se tem homem para me tirar daqui. Amém. Vamos? Vamos esperar para ver? Amém. Se foi Jesus que me colocou aqui, eu fico. Se não foi, então vamos ver se o diabo tem poder. Amém. Eu sei a quem eu sirvo. Eu Glórias sei a quem é Deus. E ai Aleluias. daquele que se levantar contra esse ministério, essa palavra. Aleluia. Ai do homem Glórias que a tentar se Deus. levantar contra essa mensagem. Aleluia. Que está sendo pregada Glória a pra salvação. Deus. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Já cansei de ver jovens no hospital. Já cansei de ver pessoas morrendo na mão do diabo. Porque tem medo do diabo. Amém. Se eu tivesse medo do diabo, eu não saía de casa. Amém. Porque este mundo chasto, maligno, Amém. a Bíblia fala que o Deus desse mundo é o diabo. Mas eu sou assim, maior é o que está em mim do que esses demônios que andam aí pelo mundo. Amém. Glória a Por isso que eu não Deus, tenho medo. Jesus. Aleluias. É que o povo não gosta de ouvir a verdade. É desse O povo tem que jeito. estar rezando a Ave Maria, se prostituindo, assistindo É desse futebol, jeito. enchendo a cara de cachaça e falando, eu sou filho de Deus. É mentira. Você é Amém. filho do diabo. Amém. Não é filho de Deus. Amém. Só quem recebe o Espírito Santo se torna filho de Deus. Amém. Só aqueles que se Glória a arrependem, Deus. Só aqueles que se convertem. Glórias se a tornam filhos Deus. de Deus. Aleluias. Você acha que Jesus morreu na cruz para fazer bonito? Para ganhar dinheiro? Por que você acha que esse mundo matou os profetas? Eu já estou cansado. Eu já estou esgotado de ver endemoniados
tentando parar a obra que é de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Este povo me adora em vão, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Amém. Chama a polícia para me tirar daqui. Chama a Marinha, Exército, Aeronáutica. Amém. Chama o juiz, chama o prefeito, chama o presidente. Pode chamar Eita, até isso. glória, aleluia. Maior é o que está comigo. Aleluia, glória a Deus. Machado está na raiz da árvore. Foi isso que João Batista falou. Raça de víboras. Raça de víboras. Filhos da serpente. Amém. Filhos do diabo. Desse É jeito. isso que significa raça de víboras. Foi isso que João Batista pregou. E cadê a pregação de Jesus? Mateus 23. É uma excelente pregação de Jesus aqui. Glória a Deus. Mateus 23, versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escaparão da condenação do inferno? Amém. Pois Jesus te perguntou isso. Ficam doidos com a pregação, olha. Nervosa ali. Como pensa que escaparão da condenação do inferno? Amém. Dando o quê? Pratinho de sopa para os mendigos. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Amém. Foi pago um preço muito caro. Amém. Deus vai acertar as contas. Essa A humanidade glórias, pobre. aleluias, Honram-me aleluias. com os lábios, falam de mim com a boca, mas o coração está no futebol, o coração está na novela, o coração está no Amém. dinheiro, Amém. o coração está no sexo. É desse jeito, Jesus. Honra-me com os lábios. É desse jeito. Por isso que mataram João Batista. É. Corta a cabeça dele. Ficam Ó. doidos. Quer coisa a mim? Estou à disposição. Amém. Traz um facão. Traz um facão aí bem afiado. João Batista não teve medo do facão. Mas você vai ter medo do machado. Que Deus vai descer Glória a Deus. e jogar no inferno. É. O toco da árvore que não prestou para dar fruto. Produzam frutos dignos de arrependimento. Os budistas estão indo para o inferno porque não tem essa mensagem. Católicos estão indo para o inferno porque não tem essa mensagem. Evangélicos estão indo para o inferno porque não tem essa mensagem. Amém. Espíritas estão indo para o inferno porque não acreditam nessa mensagem. Mas foi isso que Jesus pregou. Amém. Foi isso que os profetas pregaram. E vai ser isso que Aleluia. eu vou pregar. Glórias a Deus. Porque foi Deus que me mandou. Aleluias. Não foi o diabo. O diabo, quando manda alguém pregar, é para ganhar dinheiro. Amém. Deus, quando manda alguém pregar, é para arrancar a alma da mão do diabo. Aleluias. Essa que é a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 8. O povo falava assim para Jesus: nós somos filhos de Abraão. Deus falou: até nessas pedras, Deus pode fazer filhos de Abraão. Nós não nascemos de prostituição. Nós somos filhos de Deus. Jesus falou: vocês querem me matar? E vocês estão falando que são filhos de Deus?
Se vocês fossem, vocês me amariam, porque Abraão me viu e se alegrou quando ele me viu. Aí os judeus perguntaram, como que Abraão te viu? Se você não tem 50 anos, como que Abraão te viu? Aí Jesus respondeu para aqueles judeus religiosos, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu já era o Verbo de Deus. Amém. Glória a Deus. O povo morreu na ignorância. Aí Jesus responde para ele no versículo 44. Vocês são filhos do diabo. O diabo é mentiroso, pai da mentira. E a ele vocês querem satisfazer. A maioria. Jesus falou bem claro. Mateus 7, 13 e 14. A maioria, a maior parte, vai entrar pela porta larga, que é o inferno. E ele falou, poucos entram pela porta estreita. Amém. Porque apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Você morreu hoje sem frutos de arrependimento. Amém. Então você já sabe seu fim. Por isso que a Bíblia está escrita em Hebreus. Deus falou assim, eu jurei na minha ira que não herdarão o meu repouso. Minha é a vingança, diz o Senhor. Minha é a vingança contra essa humanidade. Amém. Deus vai vingar o sangue de Abel, o primeiro homem que foi assassinado por inveja. Até Zacarias, o último profeta, morto no Velho Testamento. Deus vai cobrar desta geração que pisou o sangue de Jesus, que blasfemou contra o Espírito Santo da graça, para criarem seus mundos de fábulas. Amém. Seus mundinhos de fábulas. Amém. Seus mundinhos de Walt Disney do inferno.